7h58. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o senador Jean Paul Prats. Ele hoje participa de uma audiência, de uma discussão sobre a Petrobras aqui na Assembleia Legislativa. Além de Petrobras, claro, vamos conversar com ele sobre reforma da Previdência que chegou essa semana ao Senado da República. Bom dia, Jean Paul. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos. Bom dia, Lugo. Bom dia, O'Hara. Bom dia, Gerlane. Ué, o Marcos já foi, né? É. Então tá bom. Meus ex-colegas de Jornal 96. É isso aí. Prazer. Jean Paul, hoje abre-se essa discussão aqui na Assembleia Legislativa, inclusive até uma promoção do Senado da República, né? Você está trazendo essa discussão para o âmbito local aqui. O que a frente defende? É o que a gente chama de ciclo de debates, né? Que são audiências públicas fora das premissas lá das instalações do Senado Federal, mas é o equivalente a uma audiência pública do Senado, portanto é registrada como tal, todas as observações são levadas aos processos de análise e nós quisemos fazer isso em vários lugares do Brasil, principalmente onde há instalações da Petrobras, onde há presença forte da Petrobras. Bahia, Aracaju, Bahia, vai ser Rio Aracaju, de Janeiro, né? Porto Alegre, Canoas, né, que é a sede do senador Paulo Paim, por exemplo, que tem grande preocupação, o senador Lazier Martins também, quer dizer, não é só uma coisa também do PT ou das esquerdas, nós quisemos promover, e isso partiu de uma iniciativa minha diretamente, uma discussão, porque a gente acha que está havendo pouca discussão sobre esse processo, tanto factório, tanta declaração polêmica, tanta coisa, e a gente acaba que não discute o que está sendo feito na Petrobras, independente de se respeitar a eleição, o viés do governo, mas discutir com a sociedade quais são as consequências disso. Afinal, a Petrobras tem uma capilaridade enorme, tem refinarias, tem áreas de exploração e produção, gera emprego, gera e mantém empregos, né? Então tem uma série de consequências quando você passa esses ativos para, não digo nem iniciativa privada, porque eu considero a Petrobras de uma certa forma uma empresa do mercado, mas uma empresa ainda com responsabilidade de ser estatal, com papel de estatal, né? O que a gente vem acompanhando é que o foco da atual direção da Petrobras é no pré-sal e o atual presidente, o Castelo Branco, abriu a possibilidade de negociar tudo que não tiver dentro desse foco. E aí já começaram aí toda essa movimentação em torno de distribuidoras e do gás. Como é que você analisa? Eu particularmente, que conheço razoavelmente o assunto, fiz parte da discussão e da feitura da lei de 97, que foi para abrir o mercado de petróleo, para quebrar o monopólio da Petrobras de fato, de direito, mas com abertura com responsabilidade, com agência reguladora forte, com contrato de concessão, com compromisso de investimento, que desde os anos 90 para cá surtiu efeito. Portanto, o setor de petróleo de fato aumentou muito o seu tamanho, beneficiou universidades, cidades, estados, quer dizer, todo mundo ganhou com aquela abertura de petróleo. Inclusive durante os governos Lula e Dilma ela permaneceu, né? Não retrocedeu. O que está acontecendo, no entanto, agora, Diógenes, me parece que é mais uma parte, mais um capítulo do ajuste fiscal de Paulo Guedes. Então, na verdade, Paulo Guedes de alguma forma influencia alguns ministérios, e esse é um principal, e eu já disse isso, não é segredo, eu já disse ao Almirante Bento, com quem eu tenho um bom relacionamento, disse: ministro, o Ministério de Minas e Energia não pode estar a reboque apenas de um ajuste fiscal drástico e duro, porque no entender do ministro Paulo Guedes é preciso arrecadar o máximo possível nos próximos 3, 4 anos. Né? Ele trabalha numa direção só, vender ativos e arrecadar dinheiro. E a Petrobras tem arrecadado mais, os últimos balanços são positivos, né? A Petrobras, sim, porque está vendendo, né? Então você arrecada. Às vezes você pode estar indo num caminho de vender sua própria casa para pagar aluguel, para quem comprou a sua casa. Tem o caso do que aconteceu com a TAG, que são o gasoduto Nordestão, o gasoduto Gazene, que a gente conhece mais com esses nomes, que são os principais gasodutos cabo de pente do sistema de gasoduto do Nordeste, conjuntamente com os sistemas do Norte, que foram vendidos a uma empresa estrangeira. E agora, eu não tenho nada contra a empresa estrangeira, nem contra a participação dela no mercado brasileiro, mas a venda foi feita pura e simplesmente para gerar caixa, sem compromisso de ampliação dessa malha de dutos, nenhum compromisso foi colocado lá, apenas a expectativa de que, uma vez que está vendido, vai ser feito assim. E esse caixa, esse dinheiro que foi pago pela compra, entrou no caixa da Petrobras. Então ela deu um lucro maior no mês passado em função de entrar 9 bilhões de dólares de uma venda de um ativo.
mas não quer dizer que ela organicamente esteja gerando mais lucro, menos lucro. Elas até têm ajustado, a empresa tem recuperado a credibilidade no mercado, tudo isso depois de investigações e golpes duros dos processos e até, acho até exageradamente repercutidos, porque usados também politicamente, quebraram empresas também empresas inteiras quebraram, Diógenes, não foi empregados, pessoas engenheiros, operários, etc., que estavam vinculados a essas empresas, que não tinham nada a ver com corrupção, com processo, com nada disso, foram para casa, estão desempregados. Então, boa parte da crise de 2015, 16 para cá, foi devido a essa quebra do setor de petróleo, a quebra de crescimento, eu digo, né? Agora, a Petrobras, é uma coisa importante dizer, a Petrobras não quebrou e a Petrobras não está endividada mais do que poderia, sendo uma empresa que acabou de descobrir uma grande reserva como pré-sal. Então, isso é que eu ia dizer, que setorialmente, não vendo esse processo como um processo de ajuste fiscal apenas, o que está errado, que eu considero errado, é que você venda, por exemplo, 8 refinarias de uma vez e tire praticamente metade da hegemonia da Petrobras no refino, quando em outros países, mesmo empresas privadas que outrora foram estatais, continuam hegemônicas. A BP na Inglaterra, a Petronas na Malásia, a Pertamina na Indonésia, a Statoil, que agora chama Equinor, na Noruega. Então, em vários lugares. A Total na França, a Total era estatal outrora, lá no tempo das colônias africanas, foi criada para isso, para explorar o petróleo na África, no norte da África. Hoje é a principal empresa francesa e é a que domina. Então, é como nos aeroportos. Tem empresas da casa, que normalmente são mais ou menos, até a TAP Air Portugal, domina as rotas para Portugal. Isso é natural porque eles vêm de uma época em que essas empresas eram estatais. Mas nenhum governo foi drástico a ponto, não é, de vender ativos em separado e quebrar a verticalização da empresa, principalmente o setor de petróleo, onde essa verticalização é fundamental para a existência da empresa. O atual governo não dá nenhum sinal de mudança dessa rota traçada, não só pela área econômica, mas também pela atual presidência da Petrobras. Onde é que a frente em defesa da Petrobras pode atuar para tentar modificar alguns rumos? Hoje nós temos então esse debate e ao final o lançamento de uma frente de defesa da Petrobras, que também, de novo, não é uma frente que deseja criar comoção artificial, é uma frente que deseja mostrar concretamente onde esse tipo de processo vai afetar a região, Nordeste, a região da Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, assim, a região que é influenciada pela atuação da Petrobras aqui, onde você tem campos em terra e ainda tem, apesar de haver campos vendíveis, né, de menor porte, bem menor porte, a Petrobras ainda é operadora e pretende, imagino, continuar operando. Isso me disse a própria Petrobras numa reunião recente que nós tivemos lá com a governadora sobre outros assuntos, que pretende continuar operando os maiores campos de petróleo terrestre do Rio Grande do Norte, da Bacia Potiguar, portanto. Temos o Polo de Guamaré, que tem uma refinaria dentro. É uma refinaria que hoje, na época, foi considerada pequena, mas hoje refina praticamente todo o petróleo produzido da Bacia Potiguar. Há uma história que essa refinaria também pode ser vendida. Pois é, pode ser privatizada. Tudo está sendo feito para ser empacotado para a venda, né? Para ficar bonitinho, para sistemas separados ficarem vendidos. O problema estratégico é o que vai acontecer depois disso. Então, quando você vende uma refinaria como Canoas em Porto Alegre, ou Manaus no Amazonas, ou pior ainda, quando você vende refinarias ali do polo principal, né, de sul-sudeste, será que você está, de fato, valorizando o pré-sal? Mas no caso da Clara Camarão, aqui do Rio Grande do Norte, já há uma decisão de venda dessa refinaria? Não, ela não foi incluída, até porque ela tinha sido rebaixada e saído do rol de refinarias. Lembra que aconteceu isso ainda no governo Michel Temer? Então ela virou um ativo da exploração e produção. E aquilo foi meramente para evitar que tivesse 2 gerentes gerais aqui no Rio Grande do Norte. Porque você se lembra que durante um período, 2009 em diante, nós passamos a ter 2 gerentes. Tortar um salário. Mas isso é uma economia falsa, porque na verdade a estrutura é totalmente diferente e a gente perdeu o fato de estar no plano de discussão de ampliação das refinarias, porque não considerada refinaria, passou a ser como se fosse um brinquedo da exploração e produção como era antes. Jean Paul, você falou que teve uma reunião recente com o presidente da Petrobras, junto com a governadora Fátima, falou do interesse da Petrobras de continuar investindo aqui no estado, mas não é o que a gente está acompanhando nos últimos anos. Pelo contrário, existe um plano de desinvestimento em curso já há pelo menos 5 anos. Inclusive agora
transferência, inclusive, de Campos Maduros, os Campos Maduros da exploração em terra para o setor privado, que inclusive está sendo bem recebido pela economia do Estado. Campos Maduros, você sabe, já me conhece há muitos anos, desde 99 a gente trabalha num marco regulatório para que os Campos Maduros pudessem ser sucedidos por empresas menores. No entanto, a minha diferença é que eu dizia desde o início que fossem empresas locais, empresas constituídas por pessoas de Mossoró, de Aldo Rodrigues, de Pendência, pessoas dali que fossem preparadas. Mas há capital para isso aqui? Na verdade, o problema não é capital, é porque os campos são muito pequenos, são postos pequenos mesmo, é para ser operado com 3, 4, 5 pessoas, empresas pequenas. Mas a PetroRecôncavo, que vem da Bahia... A PetroRecôncavo comprou um conjunto de campos. Sim, é isso. Ela vem atuar e investir aqui em 34 campos, né? Exatamente, porque ela já comprou um complexo de vários campos, e alguns não são tão pequenos assim, já são coisas de tamanho médio, quase médio, na indústria do petróleo ainda, e aqui para Potiguar ainda é considerável assim, mas foi uma outra estratégia, que também é válida do ponto de vista desse conjunto de campos, mas o que eu, na época, preconizava é que a gente fizesse uma coisa com mais envolvimento das empresas locais. Enfim, nesse jeito também, de alguma forma, está indo a revitalização da Bacia Potiguar em terra, porque afinal eram campos que realmente a Petrobras tinha que sair, ou estava planejando sair, inclusive nas nossas gestões, que eu digo do Partido dos Trabalhadores no governo federal, não havia nenhum óbice quanto a isso. O que está se falando agora é numa radicalização do processo para fazer caixa, vendendo ativos de importância estratégica para a empresa como empresa de petróleo, não como empresa só estatal. Não estamos nem falando sobre isso, estamos falando de quebrar a verticalização de uma empresa, que isso é o ideal de qualquer empresa. A Exxon, a Shell, qualquer empresa de petróleo, quando cresce a partir de um determinado momento, ela deseja ser o que a Petrobras é, verticalizada de ponta a ponta, ou seja, explorar petróleo, produzir petróleo, refinar petróleo, transportar e vender na ponta para o consumidor final. O governo anda falando muito num choque de gestão a partir da área do gás. Até que ponto isso é factível e como é que fica o Rio Grande do Norte nessa questão? Nós teremos aqui uma mudança, por exemplo, na Potigás? No começo, esse plano foi muito mal anunciado, muito mal comunicado. Inclusive o ministro Paulo Guedes confundia botijão de gás com gás natural. Ele dizia que ia baixar o preço do botijão para a dona de casa através da quebra de monopólio de gás natural nos gasodutos dos estados e os gasodutos nacionais, como a venda da TAG que a gente mencionou agora. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O gás que corre nos gasodutos, né, e que é entregue pela Potigás é o metano e o etano, né, é um gás natural. E o outro é propano e butano, que são gás produzido na refinaria liquefeito, né, é produto derivado do petróleo, né. Também pode ser derivado do gás, mas é o gás liquefeito de qualquer forma. Então são dois produtos diferentes e vendidos de forma diferente, logística completamente diferente. Agora ele misturou esse processo todo e passou a falar do gás natural em si, mandando que as distribuidoras abram seus mercados. Ocorre que esse esquema do monopólio local das distribuidoras de gás, ele é como o da água, o da Caerne, ou é como o da Coserne, né? Onde você tem uma linha para entregar na sua casa que paga direitinho e tem um nível de vida legal para pagar suas contas de gás, de luz e de água, com o lucro que ele obtém da sua casa, Diógenes, ir para um bairro mais pobre ou abrir uma frente num bairro que ainda não está desenvolvido, com aquele lucro ele compensa a linha, digamos assim, mais pobre ou menos lucrativa. Esse monopólio é estabelecido dessa forma porque senão, quando você abre e libera geral, todo mundo vai só para o bairro lucrativo, para a área lucrativa, o lugar que já compensa. E os outros vão ficar desatendidos. Então a mesma lógica que é para água, a mesma lógica que é para luz, para eletricidade, no caso da COSER, era a loja do saneamento, é a mesma lógica do gás natural. Só que Paulo Guedes, com alguns assessores que não entendem do processo de gás natural, não entendem do processo do petróleo, no início deram essas declarações e agora não tem muita saída honrosa se não trabalhar em alguma coisa nesse sentido. Estão, assim, digamos, tentando obrigar as empresas, e aí eles enfrentam outros grupos poderosos do outro lado, porque aqui na Potigás nós temos a Mitsui, é um dos maiores grupos que já é parceira da Petrobras nacionalmente e também aqui no Rio Grande do Norte, da Potigás, sócia, né, da maior parte das distribuidoras de gás do Nordeste. Faz parte da diretoria aqui. E o contrato original, ela só entrou no país e só investiu na Potigás e nas demais empresas do Nordeste porque tinha um monopólio local. Esse monopólio não é um monopólio feio, não é aquele monopólio de cartel, é um monopólio dado por lei por essa razão que eu expliquei. Reserva de mercado, né? Não é reserva de mercado, é um monopólio chamado de escala, é uma compensação pela outra, para você poder abrir caminhos em lugares onde não haveria água, energia ou gás, se não houver a lucratividade cruzada. Então hoje
logo mais, 14 horas, essa discussão na Assembleia Legislativa sobre a Petrobras, a defesa da Petrobras, essa frente que vai ser lançada logo mais. Senador, eu queria também tratar com o senhor a questão da reforma da Previdência. Perfeito. Que a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e chegou no Senado. Vai ser votada a toque de caixa? Diógenes, estava um clima, né? E eu até dei declarações na semana passada, que você vai percebendo o clima entre os senadores, às vezes num ambiente mais descontraído, à tarde, depois do plenário, um cafezinho e tal, é ali que você sente um pouco o ambiente de como é que eles estão, inclusive da base. Né? A gente tem um bom relacionamento com todos, né? E eu sentia, no início, eu imaginava que fosse mais fácil, que fosse chegar e o pessoal, olha, não tem como mudar, porque se mudar volta para a Câmara, gera uma crise e tal, demora mais, enfim. Mas essa semana eu já senti um clima diferente, assim, e não só, e por incrível que pareça, não na oposição, na situação. Senadores, inclusive do PSDB, do PL e outros, já dizendo, olha, a gente não pode ficar de carimbador aqui, peraí, vamos aqui discutir plenamente. Há cenário de que vai ser votado em 35 dias, em 45 dias, e a Tebet, que é da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, senadora, ela disse que não, tem calma aqui. Exatamente. No mínimo 2 meses. Exatamente, aqui, né? Porque eles estão conversando, eu me incluo nisso também, mas engraçado, né? A oposição está até quieta, a gente está até esperando, olhando, Jacques Wagner, eu converso sempre com eles, Paulo Rocha, estamos só quietos olhando, porque a confusão ali está justamente na questão de debater amplamente, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, e mesmo que não haja modificação, e modificar, sendo que modificando você sabe que volta para a Câmara. No entanto, temos a emenda paralela. Isso. Duas propostas podem ser apresentadas. Destacada entre aspas, porque não é um destaque regimental. Uma PEC paralela, né? Numa PEC paralela. É a questão da inclusão dos estados e municípios e a capitalização. Estados e municípios, qual é a sua opinião? Falar das duas, porque na verdade uma é o bode da outra. A capitalização só revitalizou-se, só chegou lá de novo, porque justamente os senadores, inclusive da base, começaram a ameaçar de fazer outras mudanças, né? Cortar outras coisas, secar, discutir, etc, etc. Aí vem o fantasma da capitalização, que é o que todo mundo, unanimemente, não quer. Ontem, inclusive, eu fiz um pronunciamento no final do dia dizendo que venha, tragam a capitalização para casa, vamos discutir e derrotar, né? Se tiver que ser derrotada, democraticamente. Então não venha com ameaça de capitalização, porque isso não vai funcionar. Se os senadores quiserem discutir e debater e alterar, será feito. No entanto, acho que, como eu disse, não haverá quórum para isso. E estados e municípios, eu considero que se o pacote já dissecado pela Câmara, trabalhado pela Câmara, se houver ou não alteração no Senado, independentemente de qualquer coisa, Diógenes, tem que estar junto estados e municípios. Por pior que você ache a reforma, eu não sou contra ela, continuo achando que ela foi apressada, foi assodada, que tem pontos que são mais cruéis, enfim, mas foi bastante desidratada pela Câmara. Mas por que muito bom. Desde o início a governadora Fátima não reuniu bancada, seus parlamentares mais próximos, e deu essa orientação de que estados e municípios deveriam estar na reforma? Jorge, o pior cenário... Inclusive... E atrás de votos para aprovação dela, né? Tanto na Câmara como no Senado. Mas é completamente diferente. Ela ia atrás de votos a favor. Foi na Câmara não vingou lá por conta dos próprios governadores, principalmente do Nordeste. Não, eu acho que não foi isso, não. Eu acho que havia interesses internos ao governo de não incluir para criar essa polêmica e trazer para o Senado. Eu acho que isso aí foi tudo um processo um pouco estratégico e de negociação. Lá tem muito isso, viu? Vender a ideia de que os outros... Não se viu em lugar nenhum aquela história de Flávio Dino e Fátima teriam impedido. Os dois governadores isoladamente não têm a menor condição, não teriam a menor condição. Mas não faltou empenho da governadora Fátima nessa questão de deixar mais claro? Acho que não. Agora sim, na reunião dos governadores essa semana, ela colocou como posição do governo do Rio Grande do Norte o apoio à aprovação da proposta nacional. Jorge, o pacote era completamente diferente, ele foi muito dissecado, foi muito diferente. O pacote que chegou do governo para a Câmara analisar era um pacote extremamente maligno, extremamente cruel. Eu não falo nisso, estou falando na reta final da votação na Câmara dos Deputados. Exatamente, mas mesmo ali ela não tem como interferir. O que aconteceu é que foi retirada essa coisa para aprovar mais rápido, muitos tinham posição polêmica, não eram só os governadores, eram pessoas que iam votar
Então foram se tirando pontos sensíveis, isso faz parte da negociação para tramitar. Agora, no Senado, além disso, apareceu essa ideia da emenda paralela. Na hora que apareceu essa ideia da emenda paralela, arrefeceram-se os ânimos. Então, tudo bem, passe do jeito que passar, mas passe. E o Senado pode fazer a emenda paralela. E deverá fazer, e aí ela entrou agora apoiando, porque agora faz sentido. Olha, já que vai acontecer um pacotão que já foi dissecado, foi aprimorado pela Câmara e vai acontecer de todo jeito, porque nós não temos condição de barrar como oposição, vamos ser realistas. Não vamos ficar agora com 3.000 e tantos sistemas diferentes no Brasil, que isso é inviável, é totalmente inviável. Até porque começa assim e daqui a pouco cada município, cada estado resolve fazer a sua própria reforma no sentido mais progressista, menos progressista, né? Cada um vai para um lado, no final ninguém administra nada. Então a nossa ideia em geral é que se você, mesmo sendo contra alguns pontos, mesmo ainda achando que ela foi assodada, não foi tão discutida quanto deveria, que tem pontos polêmicos, vai tudo junto para a mesma canoa e mais à frente pode até ser propostas mudanças para esse mesmo pacote, mas o pacote é uníssono e é um só. Mesmo meio ruim, não tão ruim quanto no início, mas ainda ruim, ainda insuficiente, você trabalha em cima do mesmo pacote. O senhor vai votar a favor? O partido fecha a questão contra a reforma da Previdência nesse sentido, de que ela estruturalmente é ruim e não necessária e ela é um ajuste fiscal. Então eu posso votar contra ela e posso votar a favor da entrada dos estados e municípios, perfeitamente. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do senador Jean Paul Prats aqui no nosso programa, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que logo mais tem discussão sobre a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Obrigado, Jean Paul, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia.